Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tô muito bem. Vocês podem ver que eu tô de cavaleiro de ouro aqui hoje, tô até com a... Minha armadura tá até brilhando hoje, coloquei tanto brilho nessa câmera que a armadura começou a brilhar. Antes de começar o assunto desse vídeo, gostaria de pedir a você para curtir, comentar e compartilhar, porque só assim essa mensagem que vocês vão ver agora poderá chegar em mais pessoas. Vocês vão me ajudar bastante e eu vou ficar eternamente agradecido, beleza? Vamos lá. Meus amigos, felizmente a notícia desse vídeo, o título desse vídeo não é um clickbait. Realmente saiu uma notícia dizendo que a Globo demitiu mais de 100 funcionários, principalmente funcionários ligados à área de produção de entretenimento. A notícia saiu em primeira mão em um blog esquerdista, mas todo mundo sabe que a esquerda também odeia a Globo. A Globo ela conseguiu ser odiada tanto pela esquerda quanto pela direita. Segundo esse site esquerdista aqui, que é o blog do Ismael, Rede Globo demite mais de 100 funcionários após briga com Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que o governo Bolsonaro ele está em um cabo de guerra em diversas situações. A gente tem, por exemplo, a direita se dividindo, nós temos aí, por exemplo, a Joyce Hasselman dando declarações fortíssimas, nós temos youtubers da direita que ajudaram e muito o presidente a se eleger e que agora estão atacando o presidente, tudo isso é cabo de guerra. E um desses cabos de guerra, que já foi assim um dos primeiros a atacar o presidente Bolsonaro, foi a grande mídia encabeçada aí pela Rede Globo. Todo mundo sabe que aquela matéria da Rede Globo associando o presidente Bolsonaro a Marielle foi uma declaração de guerra. Bolsonaro bateu o pé, disse que não vai facilitar a concessão do dinheiro público para essas emissoras de televisão, principalmente a Globo. E daí eles, em vez de fazerem o quê? Foi o que nem eu disse no meu outro vídeo. Em vez deles colocarem um pé atrás, serem mais humildes, tratarem de falar apenas a verdade, fazer um jornalismo decente, não. Eles decidiram puxar de volta o cabo de guerra, entrando assim de fato em um confronto não só com o presidente Bolsonaro, mas com qualquer cidadão de bem desse país que não aguenta mais as patifarias que a grande mídia, em principal a Rede Globo, faz com o governo Bolsonaro. Só que, meus amigos, felizmente esse cabo de guerra, a Globo está perdendo. A grande mídia não está conseguindo bater de frente com o presidente e o povo brasileiro o apoiando. Vamos retroceder aqui e relembrar os principais episódios dessa treta aí com a grande mídia e o presidente Bolsonaro. Primeiro começou uma campanha maciça do pessoal da direita para que as pessoas parem de assistir a Globo. Ninguém aguenta mais ouvir toda aquela ladainha, toda aquela patifaria travestida de jornalismo verdadeiro, né? Tudo isso em repúdio a programas do tipo que incentivam triângulos amorosos, homossexualismo generalizado, putaria generalizada, enfim. O povo brasileiro cansou e, em resposta a isso, grandes empresários anunciaram que iriam retirar os seus anúncios da Rede Globo, dos principais programas, jornais, novelas, etc. Muita gente não acreditou, achou que isso fosse apenas um boato, até porque aquelas empresas de fact-checking foram logo correndo. Olha só, a Riachuelo não desfez o contrato aqui com a gente não, eles continuam anunciando aqui. É uma empresa de fact-checking, né? Esse tal de boatos.org, mas só desmistifica os boatos que são criados a favor da esquerda, a favor da grande mídia. Aqueles que são da direita, do governo Bolsonaro, tu não vê nada. E daí, logo em seguida, empresas já começaram a anunciar que realmente estão tirando os seus anúncios. Um exemplo é os supermercados da rede Condor, que é muito famoso na região sul do país, principalmente Santa Catarina e Paraná, principalmente. Eles anunciaram, fizeram um comunicado, uma nota oficial que eu mostrei num dos meus últimos vídeos aqui, se eu não me engano, acho que foi no último vídeo, dizendo que eles estavam retirando por causa disso, porque eles afrontam contra a família, porque eles não fazem um jornalismo verdadeiro, porque eles atacam injustamente o presidente Bolsonaro. Tudo isso aconteceu, todos esses episódios acontecendo praticamente depois que a Globo declarou guerra, associando o presidente Bolsonaro ao caso Marielle. E como último episódio, apenas episódio atual, porque sabemos que terão muitos à frente ainda, sai uma notícia dizendo que a Globo demitiu mais de 100 funcionários. Vamos ler a matéria. O dia foi tenso e tumultuado na Rede Globo. A emissora demitiu nesta quarta-feira, dia 6, mais de 100 pessoas de suas equipes de entretenimento, de áreas como produção, transporte e figurino. Todo mundo sabe que aquele programa, o Zorra Total, que está sendo encabeçado aí pelo Marcelo Adnet, por exemplo, programa como Fantástico, por exemplo, eles estão se dedicando inteiramente a atacar o governo Bolsonaro como a gente nunca viu
em outros governos. Como é que a gente via ataques aos outros governos? Que não eram ataques, eram realmente apenas piadas, como por exemplo o Cacete Planeta fazia com o Lula. Ele chegava lá, imitava o Lula como um cachaceiro ou alguma coisa do tipo, mas jamais insinuava alguma coisa dele ser corrupto, dele ter alguma coisa de mensalão e tal. Posso estar enganado, óbvio que eu não vi todos os episódios do Cacete Planeta, mas a impressão geral que ficava era essa. Eles apenas faziam o personagem do Lula, mas usando ele apenas como um personagem, não como uma figura política, não como uma crítica política. O Cacete Planeta era mais comédia mesmo, não tinha nenhum tipo de crítica social na maior parte das vezes. Agora, quando você pega o Zorra Total e o quadro Isso a Globo Não Mostra, você vai ver que eles são praticamente inteiramente dedicados a atacar o governo Bolsonaro. O Marcelo Adnet fica lá imitando o Jair Bolsonaro e fica externalizando ao máximo, ao extremo, todas as características ruins que os esquerdistas colocaram no Bolsonaro. Então o Bolsonaro, ele grita com mulher, tá aí lá no programa gritando muito com mulher. Ah, o Bolsonaro não gosta dos jornalistas, aí ele tá lá censurando os jornalistas e por aí vai, com gay, com negros, com mulheres. É a pior figura possível, não se trata apenas de uma imitação, se trata de uma crítica política. Eles repudiam tudo aquilo que eles acreditam que o Bolsonaro seja e não escondem isso de maneira nenhuma. Isso passa na Globo. E não adianta eles virem falar que isso é isenção, que eles podem criticar todo mundo, que não sei o quê. O povo brasileiro não acredita que o presidente Bolsonaro seja homofóbico, seja racista e não sei mais o quê. Você ficar reforçando esse tipo de estereótipo no Bolsonaro, que milhões de pessoas literalmente não acreditam, isso é, no mínimo, uma falta de respeito. Então o resultado foi esse, meus amigos. Mais de 100 pessoas de suas equipes de entretenimento, de áreas como produção, transporte e figurino, foram demitidas. Será que a gente vai ver uma mudança aí nos programas da Globo? Talvez eles deem uma amenizada? Porque isso é tudo muito... Isso faz a gente refletir, meus amigos. Às vezes eu fico pensando... Tirando um pouco aí do espectro da política, que é a política que é o jogo do possível, não é o que dizem, a política é o jogo do possível, você faz o que dá. Mas tirando aí um pouco esse conceito, eu fico imaginando, se nós vivêssemos assim uma sociedade capitalista ideal, onde todo mundo se ajuda literalmente, cada um faz os seus respectivos sacrifícios, todos estão preocupados apenas com um bem maior, com a verdade, sem querer prejudicar o próximo. Então nós teríamos, por exemplo, um veículo como a Rede Globo se pautando apenas na verdade, sem ter que ficar fazendo esse cabo de guerra com o presidente Bolsonaro. Olha só que maravilha que seria, mas eu reconheço que isso, pelo menos no cenário atual brasileiro, é uma utopia. Eu não sei por que a Globo ela não bate o pé atrás, eu não sei o que ela acha que ela vai perder por não criticar o presidente Bolsonaro. Por que essa ênfase dela em querer estragar eternamente a imagem do nosso presidente Bolsonaro? Eu não estou sendo ingênuo, meus amigos. Eu sei bem quais são os motivos, eu sei bem quem são os influenciadores da Rede Globo, quem são as instituições, as organizações que influenciam os editoriais de jornais, os programas jornalísticos, as novelas, enfim, eu sei de tudo isso. Mas ainda assim eu não consigo deixar de pensar como seria se eu não tivesse toda essa carga ideológica, se o jornalismo fosse feito única e exclusivamente pautado na verdade. Mas voltando aqui um pouco para a realidade, voltando para o jogo do possível, parece que o presidente Bolsonaro está ganhando essa guerra com a Globo. Nós respaldamos as atitudes do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, entre em guerra com a Rede Globo, faça tudo o possível para acabar com esse monopólio dessas televisões. O Alan do Terça Livre, por exemplo, estava querendo um projeto para poder montar uma TV. Ter um canalzinho lá na sua TV aberta para o Terça Livre poder fazer isso. Existe hoje uma lei no estado que não permite, o mercado é completamente fechado. Algo parecido, por exemplo, com as empresas de telefonia. Se você quiser oferecer os seus serviços de telefonia de uma empresa que você criou aqui no Brasil, você não pode, o mercado já está fechado, o estado não deixa que você faça isso. Então dá uma ideia ali de falsa competitividade, de que a privatização não resolve, que nada. O que resolve, na verdade, é a abertura do mercado. Não existe isso aqui no Brasil. O que existe aqui no Brasil, um termo para vocês decorarem e estudarem, porque é uma coisa muito importante, se chama oligopólios. Um exemplo disso são as empresas de telefonia. Eles são um oligopólio, é mais ou menos como um monopólio, mas tem algumas poucas empresas com a ajuda do Estado que controlam todo o aspecto de um serviço em específico. Então, por que não deixar outras pessoas, outras organizações abrirem os seus canais de TV
Por que manter esse monopólio? Veja bem, de novo, eu não estou sendo ingênuo, eu sei muito bem o que acontece. Eu estou querendo dizer que é nisso que nós devemos nos ater. É isso que a gente deve pressionar. A gente sabe que o Bolsonaro atenderia esse tipo de requisição nossa, mas as pessoas precisam fazer barulho. Por que só tem que ter esses pequenos canais de TV aí? Por que não podemos ter outros canais de TV, por exemplo? Bom, seja como for, o cabo de guerra está afrouxando para o lado deles. Eles não estão conseguindo segurar toda essa pressão que o presidente e o povo estão jogando em cima deles. A audiência cada vez mais caindo, eles perdendo para Domingo Legal lá do SBT. Já faz tempo que eles não vencem o Danilo Gentili. As novelas da Record estão sempre ficando em primeiro também. As pessoas cada vez menos se interessam por futebol porque, vejam só, eles arrumaram um novo, melhor passatempo, um novo hobby melhor, que se chama política. Eu sei que tem muita gente que ainda gosta de futebol, que mesmo acompanhando política, ainda assiste o futebol, mas a verdade é que a audiência ela não é mais aquilo tudo que era antigamente. Tá certo, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Nós estamos ganhando essa guerra, estamos conseguindo puxar até a borda a Globo no nosso cabo de guerra. Precisamos continuar pressionando. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.